Boa tarde, vocês estão em Francisco Lima Poças em Cotidiano. Hoje eu falarei sobre a Lei 14.181, que trata sobre o superendividamento. Vamos ver o que tem de notícias sobre ela, quais são as matérias, afinal, em março ela fez um ano em vigor. Vamos lá? Estou fazendo esse vídeo porque essa semana saiu no Tribunal de Justiça aqui no TJRJ. No dia 15 de abril saiu essa notícia aqui. Repactuação de dívidas para superendividados do Rio vai prever revisão de valores e alongamento de dívidas. Um grupo de trabalho formado a partir da assinatura em março passado de acordo de cooperação entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o PROCON para permitir que o consumidor superendividado possa resolver suas pendências financeiras sem prejudicar o provimento das necessidades básicas, já elabora procedimentos visando a formalização de pactos entre devedores e credores ainda nesse semestre de 2022, primeiro semestre de 2022. A ideia, segundo o desembargador do TJ, Werson Rego, especialista em direito do consumidor, é que as negociações passem por revisões de valores, como a retirada de encargos moratórios, por exemplo, e alongamento das dívidas. O processo de repactuação vai ao encontro dos dispositivos da Lei 14.181 de 2021, que atualizou o Código de Defesa do Consumidor, especialmente no caso de prevenção e tratamento de superendividamento. E a abertura desses processos de repactuação global não só permite o retorno dos superendividados ao mercado de consumo, tão importante diante da crise econômica que o país e as federações atravessam, bem como evita o congestionamento judiciário, uma vez que o objetivo maior é o acordo extrajudicial com homologação na Justiça. O judiciário deve estar atento aos movimentos sociais, todos desaguarão na Justiça. O TJRJ sempre tem essa preocupação em como atuar para buscar a paz social. Precisamos tomar medidas para trazer de volta a possibilidade de quitação dessas dívidas dentro dos padrões aceitáveis. Buscar equilíbrio entre o prestador de serviço e o consumidor para evitar excessos de modo que as pessoas consigam cumprir com suas obrigações, ressalta o presidente do TJRJ, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira. No caso do Estado do Rio de Janeiro, as repactuações, a julgar pelos dados apontados pelas pesquisas, vão chegar em boa hora. De acordo com o mapa da inadimplência no Brasil, elaborado pelo Serasa em maio passado, o Rio de Janeiro ocupa a quarta posição no ranking dos estados com maior parcela da população endividada, 46%. 46%. No Brasil, são 62,5 milhões de endividados, com mais de 211 milhões de dívidas contraídas, que somam cerca de 250 bilhões de reais. E a estimativa é que o país tenha entre 25 e 30 milhões de pessoas superendividadas. De acordo com o desembargador Werson, o projeto de repactuação global que está sendo organizado é destinado apenas aos superendividados e voltado para o equacionamento das dívidas de consumo. Ou seja, não entram na negociação dívidas tributárias, como IPTU, dívidas trabalhistas, dívidas fiscais de aluguel, condomínio, entre outros. Mas essas dívidas são consideradas na hora de pactuar, pois o devedor precisa ter recursos para pagar o aluguel, por exemplo, assim como para o pagamento do financiamento de bens garantidos, como imóvel e carro, se for o caso. Esse processo de repactuação não é para todos. Não é para o consumidor endividado ou muito endividado. É para o superendividado, que é a pessoa física e de boa fé. É para o consumidor que de algum modo passivo acabou se endividando, de tal forma que foi impossibilitado de pagar suas dívidas de consumo e ao mesmo tempo também precisa ter um mínimo para sua existência, destacou o magistrado. O grupo de trabalho para executar o acordo firmado em março conta com representantes do PROCON, do TJ,
através do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, no PMEC, Defensoria Pública, entre outros. Em outra ponta, ações seguem na busca pela adesão dos credores. Com a Federação Brasileira de Bancos, por exemplo, já existem gestões no sentido de criação de grupos multidisciplinares por uma rotina para todas as instituições financeiras. Afinal, entre as principais dívidas dos brasileiros, as bancárias e de cartão de crédito aparecem em primeiro lugar. Segundo, das utilidades, água, luz, gás e de varejo. Mas para ter suas dívidas repactuadas por esse projeto, o consumidor superendividado vai ter que procurar ajuda com as suas próprias pernas. Então, como é que ele vai fazer? Cabe a ele buscar os órgãos de defesa do consumidor ou Defensoria Pública. Processo de filtragem para a identificação da sua real condição de endividamento e receitas recebíveis inclui, entre os procedimentos, a aplicação de questionário com base no modelo do Conselho Nacional de Justiça. Uma vez aceita a condição, será levada para a mesa de negociação, que inclui os credores. Se houver acordo, ele seguirá para a homologação no TJ. A fiscalização do cumprimento do acordo caberá ao PROCON, mas na prática, os credores são os maiores fiscais. Porém, o consumidor que descumprir o plano também sofrerá punições e sanções. O sucesso do projeto depende da boa-fé e da confiança pelos dois lados, diz o desembargador Werson. Lembrando que o acordo do TJ e o PROCON também envolve uma assistência multidisciplinar para os endividados, como educação financeira, economia doméstica e apoio psicológico. O consumidor que se encaixe na condição de superendividado e deseja negociar suas dívidas pode enviar um e-mail para o endereço superendividamento@tjrj.jus.br, que eu colocarei no primeiro link da descrição do vídeo. Vamos ver o que o CNJ fala sobre isso? Aqui. Justiça se mobiliza para efetivar diretrizes da lei do superendividamento. Com a nova lei do superendividamento, um grupo de trabalho criado pelo Conselho Nacional de Justiça está dedicado ao tema do superendividamento, traçando o caminho da conciliação e de parcerias com instituições ligadas ao direito do consumidor para auxiliar pessoas endividadas a renegociar os débitos. O colégio é presidido pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, e composto por diversas instituições do setor produtivo e institutos dedicados ao tema do consumo. A chamada Lei do Superendividamento, relacionada a crédito e consumo, tem, entre outros pontos principais, um capítulo exclusivo sobre a conciliação da dívida. O objetivo do grupo que trata do superendividamento é oferecer diretrizes e orientações aos tribunais para que possam implementar as práticas e inovações introduzidas pela Lei 14.181. Além disso, pretende-se firmar parceria com diversas instituições para que o consumidor possa negociar suas dívidas, na forma que a nova lei autorizou. Tá? Isso daí é o que o CNJ está montando. Mas o que trata a lei do superendividamento, né? O que é a lei do superendividamento? Vamos lá? Segundo o levantamento realizado em 2020 pela Confederação Nacional do Comércio, o número de famílias endividadas por cartão de crédito ultrapassa o percentual de 66%. Para além disso, o endividamento do brasileiro envolve dívidas com carnês de lojas, financiamento de carro, financiamento de imóvel e de crédito pessoal, sem mencionar o famoso cheque especial. E quando paramos para observar, não é incomum em nosso círculo de convivência existirem conhecidos e familiares com dívidas que se tornaram impagáveis em função da incidência de multas e juros, gerando por consequência o envio dos dados do consumidor aos órgãos de proteção de crédito, a famosa negativação. Essa situação não é interessante para a empresa, pois a negativação significa menos um consumidor contratando no mercado de consumo, e para o consumidor significa a redução das opções de crédito disponíveis para aquisição de produtos e serviços.
faltava no Brasil, contudo, uma legislação que abordasse sobre a prevenção e tratamento do superendividamento dos consumidores, sobretudo considerando os efeitos macroeconômicos causados na pandemia da Covid-19. Isso mudou com a entrada em vigor no dia 2 de julho de 2021 da Lei 14.181, conhecida como Lei do Superendividamento. Ela inclui regras do Código de Defesa do Consumidor para prevenção ao superendividamento dos consumidores, a fim de evitar o excesso de dívidas e de criar instrumentos para conter práticas abusivas perpetradas nas ofertas de crédito aos mais vulneráveis na sociedade, como, por exemplo, os idosos. Quem pode ser beneficiado pela nova lei? Parágrafo 1 do artigo 54A da lei dispõe que o superendividamento se aplica a pessoas físicas que contrataram empréstimos de boa-fé e, dadas as circunstâncias financeiras atuais, estão em possibilidade de manter seu mínimo existencial para que, caso realize o pagamento das suas dívidas. Por coerência lógica, a lei do superendividamento não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido construídas mediante fraude ou má-fé, sendo oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos ou serviços de luxo de alto valor. Mas o que significa mínimo existencial? A abrangência do termo mínimo existencial está consagrada na Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor, e é talvez a principal razão para justificar a elaboração da lei do superendividamento. Isso porque o excesso de dívidas pode comprometer o custeio das necessidades básicas do consumidor, bem como colocá-lo à margem da sociedade, pois a negativação de um nome impede a realização de diversos atos de consumo. Então, o mínimo existencial seria o conjunto de direitos fundamentais que garante aos indivíduos acesso às necessidades básicas para a sobrevivência de uma pessoa, envolvendo nesse conceito os gastos com saúde, moradia, alimentação, transporte e vestuário. Então, a lei veio beneficiar quem não consegue pagar em razão de desemprego, em razão da alta dos juros, em razão da pandemia. Então, ela veio beneficiar os consumidores superendividados de boa fé, e não os de má fé ou de produtos de luxo, alto luxo. No próximo vídeo, que será lançado ainda essa semana, eu vou falar dos temas principais da Lei 14.181. Um abraço e até no próximo vídeo. Aproveitando, se inscreva aqui no canal, deixe um like e compartilhe para as pessoas que você saiba que são superendividados, que elas podem tentar renegociar as dívidas através dos tribunais ou com advogado em coações. Um abraço. Fiquem com Deus.